Bom dia pessoal, tudo bem? Paramos na página 66, né? No 2 para corrigir. Então vamos lá. Provavelmente eu fiz o A e o B. Vou fazer o C aqui. 0x menos 7 é igual a 0. Aí vai ficar 0x é igual a 7. X é igual a 7 sobre 0. X é igual a 0. Ou quer dizer, vazio, né? O D 0x mais 2 quintos é igual a 0. 0x é igual a menos 2 quintos. X é igual a 0 menos 2 quintos. X é igual a menos 2 quintos. Né? Porque aqui, ó, deixa eu... Aqui, ele está multiplicando, vai passar dividindo, né? Pera aí. Deixa eu... Não, deixa eu fazer aqui, ó. Aqui, ó, eu vou fazer esse passo aqui, tá? Ele teoricamente ficaria assim, ó, x é igual a menos 2 sobre 5 dividido por 0. Né? Isso aqui não existe, tá? Divisão de fração não existe. Por isso que ele vem para cá para multiplicar, ó, né? Então, daria menos 2 quintos aqui, tá? Aí a gente vai pro 3, tá? O 3 ele fala lá: caminhando pelo corredor de sua casa, de sua escola, perdão, André observou na lousa em uma das salas de aula as seguintes equivalências. Então, no universo de Q, né? X, 5x mais 3 quartos mais 2x é igual a menos 9 sobre 2 mais 7x mais 10. Aí isso é, né? Aí ele transforma lá, ele vai juntar tudo, né? Então fica 5x mais 2x menos 7x é igual a 10 menos 9 sobre 2 menos 3 sobre 4, que isso é igual a 0 igual a 19 sobre 4, né? Ele notou que havia um erro, então aproveitou o intervalo entre as aulas para corrigi-lo. Qual foi o erro visto por André e como ficou a resolução da equação após a correção? Então, o erro que ele viu ali no resultado, foi no resultado, tá? É que faltava o x e o 19 era negativo. Então, o resultado, teoricamente, teria ficado assim, ó, 0x é igual a menos 19 sobre 4, tá? Aí ele coloca: e esta equação não tem solução em quezão, né? Ou seja, V é igual a vazio. Beleza? Aí a gente termina as correções aqui e a gente vai para a página. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. Para a página 82, tá? Propriedades dos números inteiros. Tá? Eu vou só pausar esse vídeo aqui e aí eu já volto, tá? Então a gente vai cair aqui, ó, propriedades dos números inteiros, né? Propriedade da multiplicação. Embora as propriedades da multiplicação de números inteiros sejam importantes, não é preciso decorá-las de imediato. Com o tempo você irá guardá-las naturalmente. Dessa vez em quando dê uma olhada nelas. No que se segue, A, B e C são números inteiros quaisquer. Então, M0 é AB pertencente ao Zzão,
Zzão é fechado em relação à multiplicação. M1, AB, né, A vezes B vezes C é igual a vezes B vezes C, propriedade associativa da multiplicação. Podemos escrever então que ABC sem parênteses, né? Que ele está falando que tanto faz, né? M2, A vezes B é igual a B vezes A, propriedade comutiva da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. M3, A vezes 1 é igual a A. 1 é o elemento neutro da multiplicação. E LMC, A vezes B é igual a A vezes C, e A tem que ser diferente de zero, e B tem que ser igual a C. Lei do cancelamento da multiplicação. Virando a página 83, propriedade ligando a adição e a multiplicação. Então é D, né? A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Quando lemos A vezes B mais A vezes C é igual a entre parênteses, A é A vezes, entre parênteses, B mais C, fecha parênteses. Costumamos dizer que colocamos A em evidência. Revisão das propriedades da adição. Então, no que se segue, A, B e C são números inteiros quaisquer, tá? Então, A0, A mais B, pertencente ao Zzão. Z é fechado em relação à adição. A1, A mais B mais C é igual a A mais B mais C, propriedade associativa da adição. Por causa dessa propriedade, podemos escrever apenas A mais B mais C, sem os parênteses. A2, A mais B é igual a B mais A, propriedade comutativa da adição. Em outras palavras, a ordem das parcelas não altera a soma. A3, A mais 0 é igual a A, o 0 é um elemento neutro da adição. E A4, A mais A menos é igual a zero. Todo número inteiro admite um oposto. Então aqui você vai fazer regra de sinal, né? Mais com menos vai dar menos. Então A menos A é igual a zero. A partir dessas propriedades dadas anteriormente, podemos deduzir outras. Aí ele vai dar os exercícios resolvidos aqui. Depois a gente vai fazer um monte de exercício, tá? Aí virando a página, ele dá lá a página 84. Produtos notáveis. A partir das propriedades da adição e da multiplicação, obtemos três igualdades a seguir, válidas para quaisquer inteiros x e y. Então ele dá dando lá pra gente, ó, x, né, entre parênteses, x mais y elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x, 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Né? Esse é o produto notável, é a soma do produto, tá? A diferença do produto é o menos. Então é o x menos y elevado ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. E depois ele dá lá pra gente y menos x vezes x mais y, que é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Por aparecerem com muita frequência, esses resultados recebem o nome de produtos notáveis, tá? Então ele também dá um exercício aqui resolvido, depois a gente vai fazer lá, tá? Divisão de inteiros. Aí eu não preciso nem explicar a divisão de inteiros, vocês sabem fazer, né? Divisão de números inteiros, né? 12 por 6, 12 por 3, um número sendo divisível pelo outro, né? Se ele não é, então vai sobrar, né? Então vai ter que ser com vírgula, né? Isso aqui não precisa nem explicar para vocês já sabem. Virando a página 85, ele dá pra gente a ordem de cálculo de expressões em que aparecem adição, subtração, divisão, multiplicação e potência de números inteiros. Esse aqui ele está só explicando a ordem para a gente fazer uma expressão, né? Então o que aparece, então primeiro a gente tem que fazer os parênteses, colchetes, né? Chaves se tiver. Depois vem potência e raiz quadrada, multiplicação e divisão, mais e menos na ordem que aparecer, né? Então dá lá pra gente algumas propriedades de potência de base inteira e expoente natural. Vejamos algumas propriedades de potência, cuja base é um número inteiro e com expoentes naturais, produtos de potência da mesma base. Então observemos que 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à terceira é igual a 2 vezes 2
né, duas vezes, né, o 2 e 3 vezes o 2, que é igual a 5 vezes o 2, né? O que a gente faz? Simplesmente a gente mantém a nossa base e soma os nossos expoentes. Isso é regra de potência, tá? Então, se a gente tem a mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes, tá? De maneira geral, se m e n são naturais maiores do que 1 e é inteiro, temos que a vezes a elevado a m vezes a elevado a n é igual a m vezes o a e n vezes o a, né? Que é igual a m mais n vezes o a, né? É o que eu falei, a gente soma os expoentes, tá? Que é o P1, né? Que a gente chama aqui. Né? O resultado anterior pode ser estendido para mais de dois expoentes. Assim, se A é inteiro, qualquer número de N1, N2 e Nk são naturais. Né? Então, sim, pode ser que você encontre 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta, por exemplo. Então, tem que somar os três expoentes e manter a sua base, tá? Coeficiente de duas potências de mesma base, né? Sabemos que 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira é 5 vezes o 2 e dividido por 3 vezes o 2. Aqui a gente faz o quê? Quando é divisão de potência, a gente subtrai os expoentes, tá? Então, quando é divisão de potência, a gente subtrai. Quando é multiplicação, a gente soma, tá? Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2, né? Ou 2 elevado ao quadrado. Porque é 5 menos 3, tá bom? Esse é o P2, tá? Aí ele tem um casinho particular aqui no P2, se o expoente for negativo, tá? Então, se, por exemplo, 2 elevado a menos 5, a gente inverte o expoente, né? Como que a gente inverte? Todo número, né, tem um número 1 embaixo. Então a gente inverte, coloca o número 1 em cima e coloca o 2 elevado a 5 embaixo, positivo, tá? Para tornar ele positivo, tá bom? Aí virando a página 86, combinando P1, né, asterisco e P2. Podemos combinar a aplicação de P1 asterisco e P2 em certas expressões. Por exemplo, então ele dá lá pra gente, ó, 5 elevado a 23 vezes 5 elevado a 12 vezes 5 elevado a 6, dividido por 5 elevado a 13 vezes 5 elevado a 25. O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente tem que fazer a multiplicação, que é a soma dos expoentes. Então a gente soma todos os expoentes primeiro de cima, depois soma todos os de baixo, e aí vai dar um resultado, né, pequeno. Então 5 elevado a 41 dividido por 5 elevado a 38. Aí sim, quando é divisão de expoentes, a gente vai diminuir. Então a gente vai fazer 41 menos 38, vai dar 3, então 5 elevado a terceira, que é igual a 125, que é 5 vezes 5 vezes 5, tá? Produto de potências de mesmo expoente, né? Produtos de potência de mesmo expoente. Observe o cálculo seguinte. Então é 2 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira. Isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 2 vezes 5, 2 vezes 5 e 2 vezes 5. Que isso é igual a 2 vezes 5 elevado à terceira, né? A gente faz a base vezes, né? Os dois números da base a gente multiplica e mantém o expoente, tá? Então esse é o P3, né? Mantém o expoente e multiplica as bases, tá bom? Potência de potência. Então quando a gente vê assim, ó, 2 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 3, né? Então a gente vai fazer o que? Multiplicar os nossos expoentes. Então 2 vezes 3 vai dar igual a 6. Então de 2 elevado ao quadrado elevado à terceira vai dar 2 elevado à sexta, tá? A gente multiplica os nossos expoentes. Esse é o P4, tá bom? E expoente de expoente. Então na expressão 2 elevado a 2 elevado a 3, a base é 2, o expoente é 2 elevado a 3. Assim, se A pertence a Z e Mn pertence a N, temos que A elevado a M elevado a N é igual a elevado a M a N entre parênteses. Então, teoricamente, né, observe
que o sentido de 2 elevado a 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes, elevado a 2 vezes 2 vezes 2, que é elevado a 8, né? É diferente de 2 vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2, né? Então é diferente. Quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Quando tem expoente de expoente, sem o parênteses, aquele número que está elevado, né, ele também é uma base, tá? Eu sei que é difícil de entender agora, mas com o tempo fazendo ele fica mais fácil, tá? Então a potência aqui de expoente, então é 2 elevado a 2, que é elevado a 3. Então esse 2 elevado a 3 a gente tem que fazer essa conta, tá? Então é 3 vezes o número 2. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Que aí sim vai dar 2 elevado a 8. Tá bom? Acho que me fiz entender, né? Então a gente vai parar aqui pra gente ir pra página 87. Já volto. Então voltando, página 87. Propriedades da multiplicação e da adição, né? Então ele dá lá, propriedade distributiva A vezes, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses, é igual a vezes B mais A vezes C. Para colocar uma letra em evidência, A vezes B mais A vezes C é igual a abre parênteses, né? B mais C, fecha parênteses. Então vamos lá. No primeiro aqui, ele dá lá, nas expressões a seguir, as letras representam números inteiros. Aplicar a propriedade distributiva. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Ó, o A. O A ele dá pra gente aqui, ó, A vezes 2 mais 5, fecha parênteses. Então o A vai multiplicar o 5 e vai multiplicar o 2, tá? Então vai ficar assim, ó, A vezes 2 mais A vezes 5, né? O B, ele dá aqui pra gente B vezes A menos 3, né? Então o B vai multiplicar o A e o B vai multiplicar o 3, né? Então fica B vezes A menos 3 vezes B, certo? O C, não, eu não vou fazer o C, eu vou fazer um outro aqui diferente que tenha número, para vocês verem. Deixa eu ver, fazer o H. Fazer o H aqui, ó. H dá pra gente 3 vezes 2 menos x mais 2x ao quadrado, certo? Então o 3 vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro, vai multiplicar o 2, o x e o 2, tá? Então 2 vezes 2 vai dar 6, mais 3 menos x vai dar menos 3x, mais com mais vai dar mais 2 vezes 2, 6x ao quadrado, tá? Então vocês façam o resto do 1, né? Vamos pro 2 aqui, ó. O 2 ele fala: nas expressões a seguir, as letras representam números inteiros. Colocar x em evidência, né? Então vamos lá. O A, ele dá para mim 3x menos 4x, né? Então quem está em evidência aqui é o x, né? X vai ficar 3 menos 4, certo? O B tá lá para mim, ó, 8x mais bx. Então x vai ficar em evidência, 8 mais b vai ficar entre parênteses. Deixa eu ver o outro aqui. Vamos fazer o h também, vamos lá. Já que tem tudo isso, o h dá pra mim, ó, menos x ao quadrado mais 3xy menos x, né? Quem tem que ficar em evidência aqui é o x, né? Então aqui no h vai ficar menos x mais 3y, né, menos 1. Porque depois o x vai multiplicar todo mundo aqui e vai ficar igual a esse aqui. Certo? Aí vocês façam também o 2 até o final, né? Vamos ver aqui a 103. 103 dá produtos notáveis. Produtos notáveis, ele é um pouquinho complicado de fazer, tá, gente?
Ele, assim, só que precisa só prestar atenção que dá para fazer. Mas ele é só um pouquinho difícil de fazer, mas se você seguir o exemplo, você consegue fazer. Ó. Usando os produtos notáveis, calcular. Então ele dá, vamos colocar aqui o A. O A ele dá para mim, ó, A mais 3B, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então aqui, imagina que o A, né, no exemplo lá de cima, tá, dos produtos notáveis, o A seja o X e o B, né, o 3B, seja o Y, tá? É assim que vocês precisam imaginar. Então o A, eu vou colocar lá, ó, o X não ficou X ao quadrado? Então é o primeiro produto ao quadrado mais duas vezes o primeiro produto pelo segundo, né, vezes A vezes B, vezes X vezes Y, duas vezes X vezes Y. Então é só substituir o A e o 3B, mais, né, o segundo produto ao quadrado. Quem é o segundo produto? É o Y. Y ao quadrado. Tá? Deixa eu fazer o B aqui para vocês entenderem. Eu vou fazer o B não, vou fazer o D, que o D tem conta para fazer. Tá? O D tem conta, então acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. 3x mais 6y, desculpa, elevado ao quadrado. Então lembra que isso aqui é o x e esse aqui é o y, tá? Então vai ficar 3x ao quadrado mais duas vezes o primeiro produto pelo segundo mais o segundo produto ao quadrado, tá? Então eu vou fazer as contas aqui, ó. 3 elevado ao quadrado dá 9, x elevado ao quadrado dá 3x, ou x ao quadrado. Então dá 9x ao quadrado mais, certo? Vou fazer a conta aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6 dá 36, xy, desculpa. Deixa eu apagar e fazer bonitinho. Trinta e seis, né? 36xy mais 6 ao quadrado vai dar 36 também, y ao quadrado, certo? E aí acabou a minha conta, não tem mais o que fazer, tá bom? Então vocês vão fazer até a J, né? E deixa eu só dar uma olhada aqui. Vai só até lá, só até o 103, tá? Porque é bastante coisa, vai dar um trabalhinho para vocês fazerem, tá bom? É só seguir o exemplo aqui que o professor fez. Qualquer coisa eu tô no plantão de dúvidas, é só entrar lá e tirar as dúvidas, tá? Me chama lá que eu faço junto com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal.